Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Esperamos que estas conversas contribuam para informar e sensibilizar o público em geral acerca do espectro do autismo e do papel das associações federadas junto das pessoas com autismo e das respectivas famílias. Esperamos também que este seja um espaço de partilha de informação e de experiências, construindo assim um retrato da realidade de cada associação federada e das pessoas com autismo em Portugal. Hoje, a conversa sobre autismo é com o Centro ABC Real, mais concretamente com Carlos França, Presidente da Direção, Albertina Marçal, Coordenadora, e Cátia Soares, Coordenadora Técnica. Vamos já dar início a esta conversa para conhecer melhor esta associação, que é uma das nossas associações federadas. Carlos, Albertina e Cátia, muito obrigada aos três por estarem aqui hoje, por terem aceito o nosso convite e estarem aqui hoje à conversa connosco. Um dos grandes objetivos deste podcast é precisamente dar a conhecer as nossas associações federadas, a sua história, o que é que têm feito, o trabalho que desenvolvem e também alertar para as dificuldades que sentem enquanto associação. Não me querendo alongar mais e começando pelo início, para quem não conhece, o que é o Centro ABC Real? Ora, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite e pela iniciativa da Federação e o apoio que tem obtido. É importante esta iniciativa para divulgarmos o autismo e tudo o que existe e que podemos fazer para melhorar a vida das pessoas que ficaram afetas por esta situação. O Centro, a ABC Real é uma instituição de solidariedade social. É pioneira em Portugal para as terapias da Applied Behavior Analysis, que é um anacronismo para a análise do comportamento aplicado. É a tradução que existe para o português. Portanto, já existimos há 14 anos e, como eu dizia, trata-se de uma intervenção terapêutica intensiva para aplicação para todas as perturbações de desenvolvimento humano e muito associado ao tratamento das perturbações do espectro do autismo. Como disse há pouco, existimos há 14 anos, somos oriundos de uma escola americana, que nós visitámos em 2007. O objetivo de termos constituído uma cooperativa de solidariedade social foi porque tínhamos em mente que esta terapia fosse de acesso universal para todas as pessoas e mais tarde, no seguimento da conversa, vamos explorar isto um pouco mais. Foram beber a essa escola americana? Não sei se procuraram, se conheceram, como é que conheceram? Nós temos acesso à informação de que existia a Applied Behavior Analysis e que existiu e teve origem nos Estados Unidos, através do conhecimento de uma pessoa amiga que nos facultou o contacto com a escola americana que fomos visitar para conhecer. Isto estivemos em dezembro de 2007 e, como já tenho dito em muitas outras oportunidades, fiquei maravilhado com o que eu vi, porque nós tivemos uma ação de formação dada por eles na APC Inc., uma semana intensiva, das 9 às 5 da tarde, sempre a trabalhar, e tivemos também a oportunidade de ver como as crianças entram no primeiro dia, quando são canalizadas para esta escola, eles são canalizados para esta escola depois de terem sido identificados os casos no ensino regular, e depois assistimos ao processo todo, até quando eles saem para integrar o ensino regular. Portanto, as crianças normalmente entram até aos 24 meses, começam a trabalhar em ABA até aos 6 anos, e aos 6 anos entram no ensino regular, e, enfim, um número muito importante de crianças consegue entrar em igualdade de circunstâncias com os seus pares. Foi absolutamente fantástico. Muito obrigada também pelo convite, mas foi de feras fantástico, porque a ideia que nós tínhamos na altura é que nós estávamos noutro planeta. De facto, Portugal está ainda muito aquém na área da saúde mental, não só no autismo, particularmente no autismo, mas de uma forma geral.
Sim. E depois o projeto nasceu na minha cabeça naquele momento em que nos encontramos com o presidente da escola americana, o professor Joseph Morrow, e nas reuniões que fomos tendo, lembrei-me, pá, que tal perguntar-lhe se ele me ajuda a criar uma escola semelhante em Portugal, porque não tínhamos cá nada. E para meu espanto a resposta foi ok, let's do it. E talvez para espanto dele, quando a gente regressou, portanto, a gente chegou a Portugal dia 25 de dezembro de 2017. 2007, estava a dizer bem. Em 2008, em janeiro de 2008, já tínhamos um espaço. E eu escrevi ao professor dizendo, já estamos com um espaço para abrir a escola, vamos avançar, queremos fazer formação. Na altura colocámos a Universidade de Lusíada, lusófona, sim. E contactámos a universidade para fazer lá os 2 cursos que fizemos inaugurais para portanto, a terapia ABA ser uma realidade 9 meses depois de termos estado nos Estados Unidos. Não, menos. Foi em maio, nós viemos em dezembro, portanto foi muito menos. Porque nós viemos em dezembro, depois em maio fizemos os cursos para pais e para terapeutas em ABA, foi um sucesso, porque a lusófona ficou muita gente de fora. Os americanos foram eles que vieram cá dar a formação, foi um sucesso mesmo para a universidade. E depois, em setembro, abrimos o centro, a ABC Real, no Colégio Campo de Flores. Portanto, foi assim uma coisa de foguete. O colégio, para quem não conhece, o Colégio Campo de Flores localiza-se? É na Sobreda, em Almada, perto de Almada. E desde então estão lá? Não, agora já há muitos anos não estamos lá, porque falta de espaço, mas continuamos a trabalhar com eles quando há crianças que precisam de ajuda e estão no colégio, mas estivemos no colégio muito tempo mesmo. Tivemos talvez no colégio entre 2008 e 2012, talvez. Sim. E em termos de, para quem nos está a ouvir, em termos de trabalho que desenvolvem no centro, que trabalho é este, em que é que consiste, com quem, para quem, tudo assim muito bem explicadinho para quem nos está a ouvir, perceber muito bem em que é que consiste o vosso trabalho que têm desenvolvido já nos últimos anos. Então, é uma intervenção com uma base comportamental, é uma abordagem comportamental que se baseia na ciência ABA, que o Dr. Carlos referiu há bocadinho. É uma abordagem que contempla todas as áreas do desenvolvimento da criança. Essa é uma dos grandes fatores que destaca esta forma de intervenção, porque, ao contrário de terapias convencionais, há uma mistura de várias terapias que são trabalhadas com várias equipas, e no ABA não, nós vamos trabalhar todas as áreas de desenvolvimento com a mesma abordagem e com uma equipa que conduz um programa de forma consistente, que é muito importante para quando estamos a falar de autismo. Outra grande distinção do ABA é a generalização. Nós trabalhamos tanto em contexto mais estruturado, que são o caso das salas do nosso centro, e quando digo estruturado não é tão estruturado assim, porque as salas têm um aspecto muito similar ou um jardim infantil ou, no caso das salas dos mais velhos, também um espaço que qualquer jovem daquela idade frequentaria. Temos um espaço numa ludoteca, vamos para uma biblioteca, para que o ambiente seja natural, não é aquele ambiente de gabinete, consultório. Isto facilita muito a generalização, porque depois, quando vamos transitar para um contexto natural, a criança já está apta a receber aquele conjunto de estímulos tão diversos. Trabalhamos também em escolas regulares, portanto, idealmente fazemos a transição das salas do centro para o ensino regular. Somos muito apologistas da inserção em escolas regulares, na inclusão, e, portanto, o objetivo é que as competências que são adquiridas sejam generalizadas para a vida prática.
Não, é? Não nos interessa que fiquem apenas em ambiente de terapia, interessa-nos que as crianças vão para a escola e realmente comuniquem, aprendam, brinquem e consigam estar verdadeiramente incluídas neste ambiente. Trabalhamos também no ambiente de domicílio, junto das famílias, acompanhando a rotina natural da criança em casa. Pronto, e este conjunto de ambientes aumenta muito a eficácia da terapia, não é? Porque ela se propaga por todos aqueles que são os ambientes naturais da criança. E assim, muito resumidamente, é este o nosso foco. Em relação ao público-alvo, trabalhamos maioritariamente com pessoas com autismo, mas também com crianças com problemas comportamentais, por exemplo, transtorno opositor desafiante. Há muitas estratégias do ABA que se aplicam a crianças e pessoas com desenvolvimento típico, não é? Porque nós estamos a falar de comportamento e muitas vezes barreiras de comportamento são as que bloqueiam uma aprendizagem e aquisição espontânea de competências. Eu ia fazer exatamente a pergunta. Podes explicar a uma pessoa como eu, com autismo, o que é modelo ABA? Então, o ABA baseia-se na modelagem comportamental, no sentido de os comportamentos serem. Deixa-me reformular aqui a questão. No sentido de poder haver uma inclusão, ou seja, de a criança conseguir muitas vezes estabilizar o comportamento de forma a conseguir acompanhar aquilo que se está a passar à volta dela, não é? Nós não podemos simplesmente colocar uma criança com autismo dentro da sala de aula durante 2 horas e esperar que ela fique sentada e absorver toda aquela informação e seguir e acompanhar da mesma forma que as outras crianças. Então, são sempre feitas, vou dar com um exemplo específico que talvez seja mais fácil. Quando estamos a falar de inclusão dentro de uma sala de aula, o que é que nós vamos observar? Se a criança consegue ter tempo de tarefa para aquilo que lhe está a ser exigido, se consegue ficar tanto tempo sentada, se consegue ficar tanto tempo concentrada, se consegue ter pré-requisitos, não é? Para acompanhar o conteúdo que está a ser proposto. E é feita uma adequação. Eu vou dar um exemplo muito concreto de uma criança que eu acompanhei, que ele tinha o comportamento dentro de sala de aula não era viável. Ele levantava-se da cadeira e saltava pela sala inteira. Então, qual é que foi o nosso trabalho? Nós ensinamos a pedir ao professor para ir à casa de banho quando sentisse vontade de se mexer. E ele dava uma voltinha pela escola, corria, ficava tranquilo e voltava sozinho para a sala de aula. O que é que aconteceu? O número de vezes que ele pedia para sair começou a reduzir, porque a ansiedade dele também baixou. Ele sabia que quando ele precisasse de sair da sala de aula, bastava pedir ao professor. Conseguia regular muito melhor a vontade dele de se levantar e de saltar e às vezes até entrar em comportamentos mais agressivos, porque ele estava obrigado a estar ali naquele contexto de uma forma que ele não conseguia. Então, no fundo, é esse o nosso trabalho, é compreender porque é que aquele comportamento está a acontecer, qual é a origem e que ferramentas é que nós podemos dar tanto ao aluno como também aos professores e aos colegas para gerir a situação de forma a todos ficarem confortáveis e o nosso aluno conseguir aprender, não é? Porque não há aprendizagem quando a criança está numa luta com o professor, de ter que ficar sentado, ter que ficar a ouvir, ele não está a conseguir, os outros alunos acabam também por ficar prejudicados e acaba por ser uma situação que não é benéfica para ninguém. Então esse é o nosso papel, é perceber como é que podemos harmonizar e contribuir para a aprendizagem de todos. Respondeu, Patrícia. Muito bem. Parece que é muito fácil, não é? Aqui a Kátia torna as coisas todas muito fácil, mas não é nada fácil, não é? Mas o princípio é esse. Fácil. Nada fácil. E quando eu estava na escola, eu não tive problemas nenhuns enquanto eu ia para a sala de aula. Pois é, mas alguns alunos Tem. têm algumas
dificuldades. Sim, depois é uma Bastante. diversidade muito grande, Sim, não é? claro. Eles são todos muito diferentes. São únicos e cada um com necessidade muito específica. Daí também aquilo que nós fazemos ser uma intervenção muito individualizada. Não há um padrão de programa. Esta é uma questão que os pais perguntam muitas vezes logo desde o início. Então, e o que é que o meu filho vai fazer durante a terapia? Quais é que vão ser as atividades? Nós respondemos sempre que nós precisamos de conhecer muito bem a criança para perceber exatamente o que é que ela precisa, quais são as necessidades específicas, não é? Não há uma forma de um bolo e pôr lá a criança. Sim. É o que ela quer. É o que a criança quer. O que é que quer fazer? O que precisa, nem sempre é o que quer, mas é o que precisa para ter ferramentas para depois estar incluída, não é? É aprender uma série de competências básicas que depois se multiplicam se ramificam, não é? Quando ensinamos a criança a fazer um pedido simples, quando ensinamos uma competência de comunicação básica, no fundo a criança aprende a comunicar, aprende que aquela via é a via que ela pode utilizar para expressar desejos, necessidades, dor, seja o que for. E depois, com o nosso acompanhamento, vai generalizando e em qualquer contexto que esteja, vai usar essa ferramenta. E o grande segredo é tornar a necessidade daquilo que a criança precisa naquilo que ela quer. Esse é o grande segredo. Sim, usar a motivação sempre como base. A criança tem que estar motivada para aprender, porque nunca irá aprender só por imposição, só porque nós queremos que ela aprenda aquilo. Se não lhe for útil e se não houver motivação e prazer no que está a fazer, também não vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. Claro. Agora, em termos de mais específicos, em termos de programas e serviços que o vosso centro tem disponíveis, vamos lá esmiuçar cada um deles para as pessoas ficarem a conhecer melhor e da melhor forma possível e o mais completo possível. Que programas são esses e que serviços? Isso. Eu posso adiantar. Nós, ao longo da nossa vida, ao longo dos 14 anos, temos vindo a desenvolver várias soluções e várias respostas, tendo em consideração o próprio desenvolvimento do nosso filho. E, portanto, todas as etapas que ele passou foram oportunidades para nós desenvolvermos também, como chegar também às outras pessoas, não é? Dentro da área, que estavam dentro do mesmo leque que ele. Hoje em dia nós temos um leque muito alargado de serviços e também sempre com a perspectiva de tornar a ABA acessível às pessoas. Portanto, o leque de oportunidades de terapia são inúmeros. Depois também temos coisas complementares como o babysitting, ATL especializado, férias terapêuticas. Ajuda-me aqui. Rastreios, consultas da ABA. Temos uma linha SOS Autismo desde o primeiro dia do centro, que é disponível e é gratuita para um pai que necessita de algum apoio. Telefone, olha, estou com este problema com o meu filho, como é que eu faço? Ou quem é que eu me posso dirigir para obter ajuda? Sei lá, conhecer os passos que posso dar para dar algum apoio E mais. isso desde o primeiro dia do centro. Desde o primeiro dia do centro que existe essa linha que chama-se SOS Autismo. E durante 2 anos tivemos o apoio também de uma mãe brasileira, que é jornalista, e essa linha depois também se desenvolveu num programa de SOS Autismo com Portugal e Brasil. E teve muito bem durante 2 anos e nós não continuamos porque efetivamente ainda não temos condições, porque esse é o nosso problema, é o recrutamento de pessoas, porque nós temos que dar a formação, que é uma coisa que nos tira imensa energia e imenso dinheiro, como calculam, porque infelizmente não há formação, somos nós que temos que dar a formação e isso tira-nos muita, portanto, os supervisores, as pessoas que podem ir ao programa ficam com o seu tempo muito pouco disponível e, portanto, nós estamos a tentar, de facto, retomarmos o programa. A linha telefónica está sempre aberta, mas o programa é necessário maior disponibilidade e, portanto, esse é o nosso objetivo, é retomarmos. Já agora, para divulgarmos a linha, como é que as pessoas podem... É o número de telefone do centro.
Ok. É o número de telefone do centro. Está disponível no vosso... Não está no site. Exatamente, exatamente, porque nós recebemos não é só pedidos para intervenção, nós temos os mais diversos pedidos, desde quais são as escolas, nós somos muito contactados com as organizações mesmo das misericórdias, assistentes sociais, o que eu faço aqui, o que eu faço... Enfim, são diversos problemas que as assistentes sociais, são sobretudo assistentes sociais, que nos trazem, não é? E nós tentamos, de facto, responder o melhor possível. Também temos projetos inéditos, como é as férias terapêuticas, que não existem mais lugar nenhum no mundo, e que está presente desde 2009. Sim. E agora temos um projeto que és tu que estás a trabalhar. É um projeto que é o BIP-ZIP, é um projeto da Câmara Municipal de Lisboa, onde concorremos agora, foi esta semana que apresentámos a candidatura em conjunto com outras instituições, e o objetivo é proporcionar a 10 crianças 3 horas de terapia semanais gratuitas durante um ano. Portanto, havendo esse apoio da Excelente. Câmara ou das entidades que estão a apoiar este projeto, se nós formos uma candidatura vencedora, portanto, pelo menos 10 crianças nós vamos poder ajudar. Este é um dos nossos parceiros que nos Gratuitamente. faculta a sala, não é? Que é o Externato de Educação Popular. Portanto, que é a nossa sala de Lisboa. Portanto, nós temos muitos parceiros, muitos amigos, mas efetivamente ainda não conseguimos sensibilizar, apesar de muitas idas à Assembleia da República ao longo destes anos, muitas visitas de deputados, de facto, ao nosso centro, mas ainda não conseguimos sensibilizar o Estado português para estas situações. Temos uma petição pública há um ano Sim. para que o ABA seja pago pelo Estado E seja português reconhecido. e seja reconhecido, mas ainda sem grande sucesso, ainda não conseguimos chegar às 5.000 assinaturas. Nós também não temos uma grande divulgação, não temos capacidade para fazer divulgações por aí além, não é? Estamos a divulgar agora, Exatamente. que é importante. Sim. Que é importante. Portanto, existe essa petição, qual é o nome para as pessoas poderem procurar? Exatamente, pelo reconhecimento da terapia ABA Uhum. em Em Portugal. Portugal. Sim. Muito bem. E há pouco estava-me a falar do projeto das férias. Ah. Quer falar um bocadinho mais sobre As esse férias projeto? terapêuticas foram criadas porque um dos nossos amigos, logo no início, quando nós abrimos o centro, ele achou que nós ainda não tínhamos exatamente para a organização, que é a nossa sede, na Califórnia. E então, quando eles vinham de férias, a criança ficava connosco, porque há crianças que a situação é tão complicada que eles perdem o hábito de lavar as mãos numa semana, não é? E, portanto, quando eles vinham de férias, era também uma forma de tirarem algumas férias e a criança continuar com o ABA. Portanto, foi sobretudo para este tipo de pessoas e depois alargou-se para as nossas crianças que já estão na escola e que, efetivamente, porque estarem na escola não conseguem ter tantas horas e, portanto, nas férias é uma forma de incremento. E depois para crianças estrangeiras que vêm de férias com os pais, que já têm programas ABA, desde que tragam em inglês, nós continuamos o programa ABA que eles já têm nos outros países. E depois há muitas crianças que aproveitam para vir experimentar também. Isto é sobretudo pensado para os cuidadores, ou seja, para manter o ABA nas férias, para dar alguma tranquilidade aos cuidadores e ao mesmo tempo continuar a terapia, porque há crianças que não podem parar. Certo. Não sei se a Cátia... Não? Eu só aqui a acrescentar qualquer coisa. E sei que também têm o serviço de formação, certo? Sim. Como é que serviço é esse? A quem é que dão formação? E a Cátia, que é responsável. Uhum. Sim. Então nós temos vários tipos de formação. Uhum. Neste momento temos muito mais pedidos para formação online. Na fase de pandemia nós aproveitamos para criar cursos online, porque é uma forma de conseguir tornar a formação bastante mais acessível. Tanto em termos de custos como em termos mesmo de localização. Conseguimos, através deste tipo de formação, chegar ao país inteiro e até mesmo a outros países. Temos essa modalidade de formação online e depois temos também formação presencial prática, embora
a nossa capacidade seja muito mais limitada, não é? Porque depende sempre da gestão do espaço, do número de crianças que temos, do número de técnicos, mas pronto, temos estas duas vertentes. Isto para técnicos. Para pais, temos a formação também online e depois temos um serviço de acompanhamento de formação prática, ou seja, o formador pode ou deslocar-se ao domicílio da família ou fazer uma sessão online em que orienta os pais em direto na intervenção. Portanto, cria um programa e vai monitorizando a sessão que é conduzida pelos pais. Isto é também uma modalidade de acompanhamento que é muito solicitada por famílias que estão em locais mais remotos, que não se conseguem deslocar até uma zona em que haja aba, não é? Porque, infelizmente, eu penso que só Lisboa e Porto, neste momento, é que conseguem prestar este serviço e, portanto, este é outro dos nossos formatos para conseguirmos chegar mais longe e apoiar mais famílias. E também temos aquele programa também de consultas que, de facto, o técnico está presente, mas quem trabalha diretamente com a criança, presencialmente, São os pais. e os pais. Uhum. Aí presencialmente, a Cátia falou no presencial também, Sim. mas para explicar que isso também é uma situação que é muito importante, porque é presencial, não há nada como o presencial, não é? Sim, sim, sim. E que têm mais algum projeto a decorrer que queiram divulgar ou que já terminou e que queiram divulgar os resultados? Neste momento, eu penso que já descrevemos todos os nossos projetos, mas estamos sempre abertos a parcerias, estamos sempre a pensar em novos projetos de acordo com as necessidades, não é? Os nossos programas não são estanques, nós vamos olhando para as necessidades do público-alvo, não conseguimos infelizmente chegar a toda a gente, mas sempre que há famílias que nós não conseguimos ajudar, é algo que nos faz refletir. Como é que poderíamos chegar lá? Que tipo de projeto poderia ajudar famílias nestas condições? Além de estarmos sempre abertos, estamos sempre muito também atentos, porque nós fazemos e temos feito, curiosamente, isso decresceu naturalmente na pandemia, desapareceu praticamente, em muitas palestras, a Cátia fartou-se de ir, e outros técnicos fartaram-se de ir, nós mais diversos sítios, fazer seminários, palestras gratuitas, diga-se de passagem, noutros tempos, não é? Que agora, enfim, como eu costumo dizer, a crise é para todos. Mas que efetivamente, apesar de nós termos sempre vivido em crise, porque nunca tivemos um cêntimo, não é, de apoio, atualmente as coisas estão ainda mais complicadas. Mas mesmo assim nós sempre fizemos muita divulgação junto das escolas, junto das organizações, junto dos mais diversas, sobretudo das escolas e também das ELIs, curiosamente. Portanto, fizemos enfim, 14 anos já é muito tempo e já fizemos muita coisa mesmo. Aliás, antigamente fazíamos muitos congressos, muitos seminários, muitas coisas. Atualmente percebemos que as coisas presenciais, por exemplo, a última grande seminário que nós fizemos foi em 2019, que esteve cá, porque vêm de vez em quando os consultores americanos, nós estamos sempre ligados a eles, pelo menos de 15 em 15 dias, mas eles também estão sempre disponíveis quando nós precisamos, se for semanalmente ou se for 2 vezes por semana, eles estarão sempre, mas efetivamente nós estamos de 15 em 15 dias com eles. Em 2019 tivemos na Universidade Católica, estava a abarrotar em 2 situações, tivemos no seminário e tivemos um workshop. Mas depois, a última vez, teve cá também a nossa consultora americana, que fez também uma linda palestra no Externato de Educação Popular e estava pouquíssima gente. Depois começámos a perceber que as pessoas têm alguma dificuldade para se deslocarem, se não for naqueles sítios, não é? Como na Universidade Católica. Sítios menos conhecidos, como o Externato de Educação Popular, que tem umas ótimas instalações. Prontos, é só a prata da casa, não é? Embora seja muita gente, porque é um externato muito grande, mas é só a prata da casa. E, portanto, temos investido muito, lá está, no tal programa, que agora, enfim, está um bocadinho suspenso. Sim, sim. E para quem não conhece o dia-a-dia do centro, como é que é o vosso dia-a-dia no Centro ABC Real?
Nós temos dia-a-dias completamente diferentes. Eu faço esta pergunta, mas com plena noção de que um dia nunca será igual ao outro e que definir como é que é o Aliás, dia-a-dia é só... eu costumo dizer, o centro tem várias questões a trabalhar. Nós vivemos num ambiente que é um ambiente muito complexo. Porque não, para nós as nossas crianças são o que menos nos dá trabalho. Depois é gerirmos os nossos pais. E isto não é uma crítica. Isto é com muito respeito que nós dizemos isso. Mas temos que gerir os nossos pais. E os nossos pais têm... Porque a nossa... Embora nós trabalhemos com jovens, com crianças, com adultos, de facto, mais de 80% da nossa população são pequeninos. E, portanto, há muitas expectativas dos nossos pais. E, portanto, temos que gerir isso. E não é fácil. Como Gerir expectativas é é sempre muito difícil. E depois também temos que gerir os técnicos, porque as relações entre os técnicos, os pais e às vezes também a direção, não é fácil, porque todas elas vivemos num mundo, como dizem os americanos, é uma área de burnout, não é? Pronto. E isso, portanto, o nosso dia-a-dia é muito complicado. Embora o dia-a-dia da Kátia é particularmente complicado. O mais, Já lá vamos. o mais tranquilo é o do Carlos, que movimenta-se em finanças, em contabilidades. É outro tipo. O que quer pode não dizer, ser muito tranquilo. não é. Mas não precisa de gerir Tantas pessoas. O tantas aspecto pessoas. humano, sim. Uhum. Porque o aspecto humano é que é complicado. Sim. Ele prefere gerir números, que também não é fácil, mas dá São menos estudos. trabalho. Por isso é que eu estava a dizer. E o meu caso é estar constantemente ao telefone, não é? Portanto, porque sou eu que atendo a linha SOS Autismo. Portanto, eu só costumo dizer que só não levo o telefone para dentro da cama a dormir, porque dentro da cama ainda atendo, e no duche. É os únicos sítios. Porque é constantemente. Aliás, há 14 anos que eu não tenho férias. Com a base da conversa, para quem está a ouvir, o Dr. Carlos disse logo que não. Sim, porque Que não era o dia contabilidade. mais fácil. Vejam bem, o ABA lá fora é apoiado ou no todo ou em parte. Aqui nós sobrevivemos. A Cátia veio de França, num centro igual ao nosso, totalmente apoiado pelo Estado francês. Ela ficou, a primeira coisa foi: como é que nós sobrevivemos? Aliás, os americanos ficam espantadíssimos, como é que nós sobrevivemos? Porque o ABA precisa mesmo de apoio. Portanto, é à custa de uma gestão financeira terrível, de arrebentar com os cabelos e com as unhas e com tudo, que é feita por ele desde sempre. Mas é mais fácil, apesar de tudo, do que lidar com pessoas. Porque, ainda por cima, com este universo, não é? Portanto, é nesse sentido, não é? Claro que não é fácil, porque tem que se inventar dinheiro. Antigamente era mais fácil, porque nós tínhamos muitas doações. Com a crise isso acabou tudo. E ainda por cima, havia instituições que nos davam doações e que desapareceram praticamente na pandemia. Eram pequenas doações, mas para nós tudo é importante. E que desapareceram. Houve muita coisa que desapareceu com a pandemia. E nós sentimos bem isso. A minha próxima pergunta ia ser O precisamente dia-a-dia da Cátia. nesse sentido, que já lá vamos, era as dificuldades que sentem enquanto associação, e uma delas é inevitavelmente essa perda questão de... financeira. Aliás, de eu apoio, penso que não a é? Cátia, que teve contacto com um outro centro, teve lá um ano, Exato. poderá, melhor do que nós, fazer a comparação, Sim, não é? Sim, sim, sim. Porque eu também posso falar sobre os americanos, mas Não, e eu não não só. estava lá. Uhum, Mas, por exemplo, claro. nós, quando fizemos o primeiro congresso de ABA em Portugal, foi na Fundação Carlos de Gulbenkian, foi em 2009, junho de 2009. E tivemos cá Gente, todo mundo. gente de todo mundo a palestrar. Menos portugueses. Sim, portugueses não. Estava a sala mas, cheia. mas pessoas proeminentes nesta área, porque são pessoas que são investigadoras, outras têm empresas que trabalham com crianças nesta área, outros criaram sistemas, como por exemplo o PEX. Nós tivemos cá o nosso convite, o Andy Bondi, portanto, que é também uma das referências mundiais para o ABA, não é? E também na altura convidámos a sugestão do professor Joseph Morrow
uma senhora, uma professora Lille, que vinha de Rivière, que trabalhava na Universidade de Lille e que naquela altura, isto foi em 2009, para um projeto semelhante ao nosso, onde o objetivo era formar 25 pessoas em ABA, atender 25 crianças, o Estado francês pagou e passaria a pagar 1 milhão de euros por ano. Ora, a gente com 1 milhão de euros por ano conseguimos, seguramente, formar 25 pessoas, porque o tempo de formação é elevadíssimo. 9 meses. 9 meses e não fica Não é- totalmente, não é, não fica totalmente, obviamente, Mas pelo menos. mas fica apta a praticar terapia, né? 9 meses pelo menos. E o custo da terapia também era, obviamente, intensivo e é de 1 para 1, a relação normal é de 1 para 1, um técnico, uma criança, portanto ficará sempre muito caro. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 2007, quando nós estivemos lá, o governador era o Schwarzenegger. E o Estado da Califórnia, assim como a maioria dos Estados americanos, pagava integralmente o custo de uma criança numa escola como a que é a nossa sede. Portanto, a ABC, nós somos hoje em dia, e com muito orgulho, um ramo internacional da ABC Inc. desde 2014. E, portanto, assim como a criança era sinalizada no ensino normal, era canalizada para esta escola, por exemplo, e o Estado, neste caso o Estado da Califórnia, pagava um contrato para essa criança ter atendimento até 40 horas por semana, se fosse necessário. E pagava qualquer coisa como $4.000 por mês. Ora, eu não tenho $4.000 por mês para atender aqui as crianças. Nem é 4 impossível. mil, nem nada. Tem zero. Sim, é zero. Não é? Portanto, e mais tarde, o presidente Obama resolveu transferir esses custos, esse impacto na economia, para as companhias seguradoras. Portanto, e as companhias seguradoras hoje são obrigadas a pagar. Até Eu no sou Brasil. Mas esse conceito cá em Cá em Portugal Portugal nem sequer A existe. gente não consegue. O conceito de obrigar a seguradora a pagar a intervenção não existe em Portugal. Basta ser uma doença crónica, as companhias de seguro esquivam-se dessas apólices. Não se consegue nem pelo público nem pelo privado. Não, Nada. nem com outra doença, não é? Até no Brasil, nós temos muitos meninos brasileiros que vêm cá de férias e outros que já residem cá, e então eles de facto têm a capacidade de meter não sei como é que eles fazem, o Estado em tribunal, Sim. ou a companhia de seguros que eles têm. O mesmo se passa na Inglaterra. Exatamente, e eles depois são E o obrigados a Estado, pagar. depois o governo é obrigado a pagar as terapias, o que for Através preciso da para companhia dar de seguros. acompanhamento. Isto porquê? Porque os americanos fizeram estudos, não é? E eles nesse aspecto há coisas, há coisas que eles são realmente muito boas, outras que não tanto, mas aí nestas coisas realmente eles têm uma maneira e uma forma de abordar os problemas sempre quantificando, não é? Portanto, eles chegaram à conclusão que apostar na terapia intensiva através da ABA com uma criança vai poupar ao Estado, em termos globais, $250.000. Se considerarmos a institucionalização do menino até aos 70 anos. Sim. Portanto, está a ver. A esperança Portanto, média de vida é a mesma. Claro. E a esperança média. E já o Bush, o primeiro recenseamento que eles fizeram na época, isso foi em 2010, por aí, o primeiro recenseamento que eles fizeram para tentar apurar quantas famílias é que tinham sido afetadas por uma situação de perturbação de espectro do autismo, nos Estados Unidos eles tinham para cima de 2 milhões de casos. Sim, mas Portugal também está cheio, não é isto só... foi naquela altura. Nós estamos a aumentar, e a incidência, a prevalência do autismo está a aumentar a um ritmo assustador. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha já dizem que é 1 para 60, embora a OMS diga que é 1 para 150. Mas, de facto, há estudos já. Americanos. E ingleses. $4.000 e $25.000. Qual é o valor de câmbio em euros? Eu diria $4.000 equivale a 3.700 euros por mês. Dava para um programa de 40 horas. Dava para um programa, e para nós dava para mais que um programa de 40 horas. Exatamente. Dava Muito mais. Muito mais. Portanto, para quem não sabe sobre o câmbio, o dólar é mais caro do que o euro. Não, o euro vale mais. Isto é, por exemplo, com um euro compras mais dólares do que compras $1 e qualquer coisa. $1 só compra 89 cêntimos de euro. Não chega. $1, portanto, $1 vale menos que o euro.
É 3 mil e tal. Sim, 3 mil e muito. 3 mil e muito. Mas é isso. Esclarecida, Patrícia? Sim, boa. Voltando aqui um bocadinho atrás, dia a dia da Cátia. Já agora fazendo aqui a ponte com França, como é que foi lá e como é que foi depois chegar cá e como é que tem sido desde então? Então, vou começar pelo início, Exato. pela minha experiência. A França foi onde eu comecei a trabalhar com a ABA, foi onde eu me formei e trabalhei numa instituição 100% financiada pelo Estado. Porque é que o Estado financia? É dentro da mesma linha de pensamento dos Estados Unidos. Eu gostava de dizer que é por compaixão, mas há estudos realmente que depois demonstram que 47% das crianças que passam por este tipo de intervenção são inseridas no mercado de trabalho e, portanto, é feita a integração em terapia é feita desde idades muito precoces, desde os 2 anos de idade. Não só é comparticipado a terapia, as horas de terapia, como a formação dos técnicos, há todo um departamento administrativo, financeiro, de divulgação, coisas que aqui no nosso caso é muito difícil, né, custear toda esta estrutura, né? Pronto, é financiada a terapia, é financiada a formação, é oferecida infraestrutura, materiais, tudo o que possam imaginar é comparticipado. Quando eu decidi que ia voltar de Paris por motivos pessoais, queria voltar a Portugal, fiquei muito triste porque pensei, nunca na vida eu vou poder continuar a trabalhar nesta área em Portugal, porque eu não vou encontrar nada que se assemelhe. E foi quando encontrei o Centro ABC Real e fiquei muito surpreendida por haver um projeto como este em Portugal sem qualquer tipo de financiamento, porque realmente os custos são muitos, né, para a instituição. E vim então trabalhar para o centro. Inicialmente comecei como técnica, fazia só intervenção direta e depois fui-me tornando supervisora até chegar aqui à coordenação técnica. Como é que é o meu dia-a-dia? Acaba por abranger todo o tipo de tarefas relacionadas com a parte clínica, né? Desde formação, tanto de técnicos como de supervisores, dar suporte a avaliações de novas crianças, receber novas famílias. Ainda faço muita intervenção direta também, faço muitas sessões como técnica, supervisão. E depois, dentro daquilo que consigo, né, que atualmente não é muito, mas trabalhar em parceria com a direção, porque sou também assessora da direção. Então, quando consigo fazer tarefas mais administrativas, mais relacionadas com divulgação, estar presente neste tipo de eventos também, quando é necessário, dar palestras, este tipo de coisas que são mais pontuais, mas que também fazem parte aqui do meu dia-a-dia. Sim. A formação de base é em que área? A minha formação de base é a educação social. E depois pós-graduei-me mesmo em ABA. Não em Portugal, porque nós não temos, infelizmente, nada em termos universitários em ABA. Mas pronto, formei-me aqui ao lado, em Espanha. Na Espanha? Sim. Ok. Também para deixar a dica para quem possa... Já há 3 anos que a Cátia está connosco, desde janeiro de 2016. Sim, janeiro de 2016. Patrícia está a assinar que não, porque não, Patrícia. Eu nunca me esqueço das datas. Já vão 6 anos. Sim, Sim. foi o que eu disse. Eu ouvi 4. Não, 6. 6. É preciso também dizer que a Cátia, além de ser assessora de direção, ela também é da direção. Só que também lá está. Aqueles departamentos todos que vocês ouviram em França, os departamentos todos Estão somos todos nós concentrados. Somos nós os três. Bem, há outra pessoa também que é o responsável administrativo, que no fundo são 4, não é? Que é o Paulo. Sim. Os departamentos todos concentrados. Sim. 4 pessoas. Uau! Para além daquelas dificuldades que estávamos há pouco a falar que têm sentido e que sentem enquanto associação, querem destacar mais alguma ou chega de aspectos negativos e bola para a frente?
Sim, bola para a frente. Bola para a A frente. gente Se para a nós frente não é aquele fôssemos caminho. de bola para a frente, Verdade. depois de tudo isto, Verdade. como é que seria? Verdade. Que sonhos para o centro? Que os próximos objetivos, próximas conquistas, próximas metas que têm Bom, definidas? o sonho último, aquilo que eu tenho sempre na ideia de ter em Portugal um centro igual àquele que vi nos Estados Unidos. Pronto, que é uma propriedade com 15 mil metros quadrados, com Está a sonhar 12 muito alto. salas, que as salas são todas preparadíssimas para receber. A nossa meteorologia é parecida à Sim, Califórnia. só isso. Mas Só mesmo para isso. terem uma ideia, portanto, as salas são todas revestidas com uma matéria que uma pessoa pode ir de cabeça contra aquilo que não se magoa. E as janelas, a abertura de luz, está a um ponto em que uma pessoa estando a trabalhar, a luz nunca fere os olhos de quem está a trabalhar. Está tudo pensado ao mínimo pormenor. E não há distratores, ou seja, a criança não consegue Não. ver para lá da janela, porque a janela está fora do raio. Não É tudo consegue ver. pensado. O que se vê é céu. Quando a gente olha para a janela, só se vê céu. E é espantoso como isto foi-nos explicado porquê. E lindíssimo Sim. também, muito bem. Sim. Foi-nos explicado porquê de todas as escolhas arquitetónicas que foram tidas ali. Depois os claustros, os espaços do recreio, com vários tipos de funcionalidades, situações que são recriadas para criar um ambiente normal do dia a dia, como por exemplo ter uma cozinha a funcionar, para poder ensinar as crianças a preparar a sua refeição. Por exemplo, tudo isso existe. Máquinas de lavar roupa, de louça, tudo para ensinar as crianças a trabalharem com Ter esse um tipo de pequeno equipamentos. supermercado também. Tem um mini supermercado onde as crianças... Não, mini mercado, é um mais mini mini mercado, mercado. sim. Onde as crianças têm um ambiente parecido com o que iriam encontrar no continente, ou uma coisa do género, passa pela publicidade, não é? E onde elas são ensinadas a utilizar o dinheiro e a fazer as trocas, não é? Do dinheiro, receber produtos e receber o troco, por exemplo, esse tipo de coisas. Tudo o que tem a ver com a vida, eles conseguem replicar. E, aliás, faz parte do espírito da instituição, da ABC, uma sigla que é REAL, que é aquilo que nós adotámos também para nós. Nós somos REAL, porque é Recreating Environments for Accelerated Learning. Portanto, é um conceito que foi criado pela Brenda, que neste momento é a presidente, substituiu o Joseph Morrow, e foi um contexto que ela, portanto, algo que ela criou para promover uma coisa que, no fundo, é aquilo que nós todos desejamos para as nossas crianças, que é a generalização. Portanto, nós queremos que as nossas crianças trabalhem bem com os técnicos, não é com um, é com vários, porque senão se só conseguem trabalhar com um técnico, não vão longe. Depois consigam trabalhar em casa com os pais, com os avós, com os tios, com os irmãos, na escola com os outros pares, não é? Com os seus colegas. E isso só se consegue com intervenção ampla, abrangente, onde todos têm um papel a desempenhar. E isso vai ter resultados, obviamente, e vai ter um desempenho muito melhor com a criança se ela tiver acesso a esses estímulos. Portanto, esse é o meu sonho, era ter aqui esse espaço. Esse espaço, isso gostaria, não faço ideia, pá, os 2, 3 milhões de euros, não sei. Se me sair o euro milhão, eu faço. Já está prometido. Fica aqui, Bruno. Não, está prometido. Eu realizo esse sonho. Só se for assim, de facto, não. Sim, Ou daqui a 300 anos aqui em Portugal, talvez. No imediato, pronto, é continuar a divulgar o que nós fazemos, a nossa terapia, aquela que nós reconhecidamente nos sentimos confortáveis, como sendo aquela que é mais eficaz. É uma ciência, teve origem no século passado. Eu encontrei artigos, os primeiros artigos que falam sobre psicologia e aplicada são de 1913. Portanto, obviamente que em 1950 é que aparecem os grandes estudos e as grandes investigações com o Skinner e com o Logas, E que sobretudo aí depois- ganha uma dimensão muito grande em relação ao ABA. Não, sobretudo nos anos 80 com o Logan. Sim. E agora tem vindo para aí, pronto. Basta dizer que portanto, as pessoas que trabalham em ABA têm que observar os mais rigorosos princípios de ética. No site do BCBA, portanto, que é o grau mais alto que uma pessoa pode atingir como profissional de ABA, é ser BCBA. Portanto, se forem visitar esse site, tem lá as condições para se candidatar, para estudar para ser BCBA.
Portanto, é muito complexo. É mais que uma licenciatura. E depois obriga a que as pessoas tenham a sua posição revista de 3 em 3 anos. Isto é, eu sou BCBA hoje, mas não vou dormir à sombra da bananeira, não. Eu tenho que continuar a trabalhar, tenho que continuar a escrever artigos, não é? Tenho que investigar e merecer o grau de 3 em 3 anos. Não é? Renovar, no Sim. fundo é renovar o grau. E uma das coisas que eu aconselho as pessoas a lerem é o código de ético que é exigido para quem é PCBA. Portanto, e isso aplica-se portanto, àquelas pessoas que também são técnicos, os chamados RBT, não é? Ou os BACB. Portanto, são tudo níveis dentro da área do ABA que quem tenha um mínimo de informação percebe isto é muito sério. Portanto, estas pessoas que fazem isto têm que levar isto muito a sério. Porque trabalham com crianças e trabalham com uma ciência que não é fácil. É muito exigente e está em constante evolução. Daí que, por exemplo, nós já participámos uma vez. Há um congresso anual que tem lugar em duas partes do mundo, que é promovido pela ABAI, da Associação para a Applied Behavior Analysis Internacional. Eles promovem 2 congressos, um de grande dimensão nos Estados Unidos, só para os Estados Unidos, e outro Todos os anos, internacional. não é? Todos os anos. Portanto, vão alternando. Um ano fazem em casa e outro ano fazem internacional. E para esse congresso são convidadas as pessoas que durante o ano trabalharam em escolas ou na sua própria empresa e que fizeram investigação sobre o que estavam a fazer. E, olha, o que é que eles muitas vezes mostram? Os casos particulares, a evolução que tiveram, como é que chegaram até ali, o que é que descobriram que podiam fazer mais, ou como é que conseguiram resolver estes problemas e vão partilhar isso com a comunidade. E isto é feito anualmente. E nós temos o catálogo de um dos congressos, portanto, do ano 2007 ou 2006. Sim. Agora não tenho presente. O programa do congresso, só títulos e com uma pequena sinopse do que é que os palestrantes iam falar, já eram 400 páginas. O congresso leva 5 dias ou 4 dias intensos, de manhã à noite. Portanto, Com várias salas. Portanto, por isso, eu costumo dizer, quando as pessoas se mostram com preconceitos em relação ao ABA, porque não conhecem, seguramente não conhecem o que é a Applied Behavior Analysis, eu convidava a investigar um pouco mais e serem neutras no seu juízo. Não partirem com ideias pré-concebidas, porque as coisas evoluíram muito. Desde a primeira vez que alguma vez alguém trabalhou em comportamento e que ficou associado, sei lá, ao tratamento de animais ou dos cães, não sei o quê. O que nós fazemos não tem nada a ver com isso. E mais que não fosse. E obviamente agora posso até vir a ser criticado. Se o homem tem capacidade de ensinar outros seres a desempenharem algumas coisas que nós lhe ensinamos e seres irracionais, então imaginem o que é que nós podemos fazer com seres humanos. Se o homem tem essa capacidade e através da ABA, através da análise do comportamento consegue fazer isso, então o futuro Quanto mais nós podemos fazer com as nossas crianças. É tudo uma questão de tempo, de paciência, de amor, de tenacidade e de metodologia. É como um treino de futebol. Os procedimentos corretos, fazer as coisas como deve ser, não é? E é preciso, também desmistificar um pouco. A Applied Behavior Analysis é muito complexo. É muito complexo. Aquilo que nós falámos aqui, não explorámos sequer os aspectos técnicos e as particularidades, por exemplo, o que é um discrete trial, o que é reinforcement, o que é reforço, não é? Por exemplo. Mas isto é um curso lá fora como outro qualquer, não é? Não é? O que é o fading? Fading, por exemplo, temos uma tarefa que queremos que a criança pensa a fazer aquilo sozinha, mas temos que fazer isto progressivamente. Então temos que fazer um desmame, entre aspas, da nossa ajuda. Chama-se isto, por exemplo, fading. E eu não sou técnico. Como é que evitamos a aversão? Como é que evitamos a escalada do comportamento? Um princípio básico é ABC. ABC, antecedente, consequência, comportamento e consequência. A gente tem que entender, para conseguirmos fazer alguma coisa com alguém, com quer que seja, temos que conhecer o antecedente, aquilo que provocou aquele comportamento e a consequência. Isto depois é um looping.
Isto é um looping, quer dizer, se a gente não contornar isto, os comportamentos vão escalando e vão ficando fora de controle, porque a gente não temos é que encontrar a causa, o antecedente, não é? Exatamente. E perceber E qual é a perceber consequência o que é que mantém o E comportamento. mais uma coisa que eu acho muito importante no ABA, Exatamente. também é uma questão de arte. Embora o ABA seja uma ciência, só para vos dar uma ideia, nos Estados Unidos as várias organizações implementam o ABA de diferentes maneiras, com a tal criatividade de cada uma delas, de forma a atingirem o maior e o melhor sucesso mais rapidamente. Então elas competem entre si, não é no ABA, é no modo como se implementa o ABA. E daí a importância da criatividade na implementação do ABA, na criação de estratégias, daí que nunca haja receitas, para se conseguir chegar a determinadas. Ou seja, só para vos dar uma ideia, a número 2, Agora é o número 2. agora é número 2, desta organização, que é uma das mais antigas e uma das maiores dos Estados Unidos, a número 2 tem a formação inicial como historiadora de arte, depois como psicóloga, depois tirou a pós-graduação e o mestrado em ABA e tirou o doutoramento em ABA. Mas tem uma formação inicial de História da Arte e, portanto, ela tem, de facto, dá muita importância ao modo como se implementam todas estas situações técnicas, não é? Portanto, a parte técnica tem que ser, lá está, recriando ambientes para acelerar as aprendizagens, não é? Recreating environment for accelerating learnings. E outra coisa, uma pessoa não faz ABA sozinha. Isto é, eu posso ser um bom técnico de ABA, mas eu tenho que ter alguém a supervisionar aquilo que eu faço e a orientar-me. Eu sou um técnico, é isso que eu sou. Mas quem E tem que haver uma equipa de técnicos. E tem que ter uma equipa técnica. Mas quem define o que é que eu tenho que fazer com esta criança não é o técnico. É alguém que está acima dele. Ou é um supervisor, ou é uma coordenadora técnica, ou um BCBA, portanto, um analista comportamental. Portanto, o técnico em si é apenas o instrumento final que vai aplicar. Ele só tem que limitar isso. Aplicar aquilo É um trabalho em equipa. E hierarquicamente lhe dizem, tem que se fazer isto com esta criança. E isto tem que ser feito nestes moldes, assim, 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 assim. Esse é o trabalho do técnico. Tudo que passe para além disto, e todas as pessoas que algum dia possam estar a dizer que fazem ABA, mas só são técnicos, não estão a fazer ABA, garanto. Podem fazer abordagens, mas não é ABA. Podem estar a fazer uma abordagem ABA, mas não é ABA. O ABA ABA é outra implica coisa. o registro de todos os dados. Por exemplo. E implica uma Registro e equipa de análise. técnicos e implica uma supervisão certificada. Porque, portanto, é todo um trabalho de hospital, não é? Portanto, o hospital trabalha em equipa. Há os vários chefes de departamentos e depois os vários... Portanto, é uma equipa de conhecimento e uma pirâmide de conhecimento. É isso que torna o ABA também muito caro. Forte. E muito forte. Caro e muito forte. E eficaz. Certo. Para quem nos está a ouvir e queira ajudar ou contribuir de alguma forma em prol do centro, como é que o pode fazer? Todas as formas, para ficar aqui bem... Aquelas que são mais práticas, pronto, têm a ver com, por exemplo, a consignação de 0,5% do IRS. Não custa nada, a pessoa pode contribuir, basta só indicar o nosso NIF e automaticamente depois uma parte do seu IRS não tem custos, não tem importante. Custos, é importante. Por outro Qual lado, é já agora o NIF? Sabem de cor? 508 741 289. Isso. Por outro lado, uma pessoa pode, principalmente empresas, mas também não só, mas também pessoas particulares, podem fazer doações em dinheiro e o centro emitirá uma fatura recibo em como recebeu um donativo daquela pessoa. Esse valor é deduzido na íntegra, segundo a lei dos donativos, é deduzido na íntegra à matéria coletável das pessoas. Pronto. Vai reduzir o seu IRS, vai reduzir os seus resultados na empresa e estará a contribuir por uma causa. Aquilo que nós garantimos é esses donativos, sendo canalizados para o centro, vão ser aplicados integralmente no tratamento das crianças e nós aplicaremos isso como horas gratuitas para crianças que não possam pagar. Também aceitamos material de escritório, que gastamos imenso. Sim. Tablets também, porque há muitas crianças que precisam de tablets por causa do PEX, não é? Brinquedos, livros, isso nunca é demais. Nunca é demais. Sim.
contactar o centro para saber também as vossas necessidades e poder, Exato. quem nos está a ouvir, poder Basta contribuir da melhor telefonar. forma Basta possível. telefonar. Para o Sim. 96 404 27 47. Boa. Ou escrever para o geral @centroabcreal.com. Perfeito. Website, redes sociais, divulgar tudo para que todas as pessoas que nos estão a ouvir possam conhecer, entrar em contacto rápido convosco. Nós temos dois nós sites. temos, isso, nós temos Exatamente. dois sites. Ok. O mais antigo, que é aquilo que neste momento está a ser considerado como um site institucional, Ok, que é www.centroabcreal.com. ok. O outro portanto, é mais moderno, está mais atualizado, tem uma leitura mais fácil. Fácil? É www.centroabcreal.pt. Ok. Portanto, um ponto com o outro. E depois estamos presentes no Facebook, no Instagram. LinkedIn e Twitter. E é Centro ABC Real Portugal. Ok, Sempre. basta pesquisar. Boa. Sim. Patrícia, temos alguma pergunta? Não, foi só. Foi só. Está feito por agora. Tá. Muito obrigada aos três por esta conversa tão boa. Aprendemos muito. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ativem o sininho no Spotify e no YouTube para receberem as notificações sempre que sair um novo episódio. E claro, visitem o nosso site, subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das nossas novidades e das novidades das nossas associações federadas. Muito obrigada, encontramos-nos na próxima conversa sobre autismo. Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali.